No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar algumas estratégias para você abrir mão do controle do dependente químico. Quando você aceita que não tem controle sobre a vida do dependente químico, a sua vida muda. E quando você muda, a dinâmica da casa muda. Mas se você continua fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A maioria dos familiares tem uma falsa ilusão que tem o controle sobre o uso de droga do seu familiar. Geralmente, o codependente tem essa falsa impressão. Isso porque ele vive em função do dependente químico. A sua preocupação é sempre voltada para o dependente químico. Suas emoções, seu comportamento é sempre voltada para o dependente químico. Para onde ele está, quando ele volta para casa, se ele não volta para casa não consegue dormir, não consegue se alimentar direito. Então, todo esse funcionamento do codependente é voltado para o dependente químico e lhe dá essa ilusão de que tem o controle sobre ele. Em sua dificuldade de aceitar que não tem o controle, a pessoa codependente também não consegue impor limites para ela e nem para o dependente químico. Essa dificuldade em impor limites, ou seja, o dependente químico faz tudo sempre do jeito dele, é uma maneira de evitar conflitos e de tomar decisões que a pessoa ainda não está preparada para tomar. Todo não tem a sua consequência, assim como todo sim. Se, por exemplo, a pessoa decide não deixar seu familiar usar droga dentro de casa, vai ter que lidar com a consequência dele usar na rua. E ela ter que lidar com a angústia de não saber onde ele está ou se está correndo risco. Lembrando que, a partir do momento em que ele está no uso de drogas, ele está correndo risco. Aceitar que não tem o controle é também aceitar sua impotência perante o uso de droga do seu familiar. Aceitar que eu sou impotente significa que eu não posso fazer nada. E o não fazer nada aqui significa que você não pode impedir que o dependente químico faça uso de substâncias. Se ele estiver determinado a fazer o uso, você não consegue impedi-lo. A não ser que você o interne, mas muitas vezes, em muitos casos, por exemplo, ele foge da internação. Ou se ele não consegue fugir, no primeiro momento em que ele sai da internação, ele vai para o uso. Eu estou sempre escutando, fulano ficou internado, saiu e logo voltou ao uso. Não passou uma semana, voltou ao uso. A dificuldade em dizer não para o dependente químico é um grande problema na vida do dependente químico e da pessoa codependente. Porque quando você diz sim para o dependente químico, você está facilitando e contribuindo para o uso dele. Talvez você até não concorde comigo, mas é porque você ainda está muito codependente. Quando você entrar em recuperação, você vai perceber que isso é um fato. Aproveite e deixe aqui nos comentários o que você tem feito para a sua recuperação. Você tem feito algo para a sua recuperação ou você continua esperando o dependente químico decidir mudar? A dificuldade em aceitar a própria vulnerabilidade e que não tem superpoder. Aceitar que apesar do seu amor, da sua dedicação, do seu empenho, de dar tudo de si, você não consegue fazer com que ele pare de usar a droga, não é? Lidar com o seu sentimento de fracasso, não consegue fazer com que ele pare de usar droga. O codependente, ele adoece tentando fazer o dependente químico parar de usar droga, sem conseguir. Muitos continuam insistindo, mesmo sem resultado. E não é que você tenha que desistir do seu familiar que é dependente químico, mas sim abrir mão da tentativa de controlar o uso dele, que na realidade você não controla. Nem controla e nem muda e nem impede o dependente químico. E você pode apenas mudar o seu jeito de lidar com a situação. Tem uma frase que eu gosto muito de usar que diz assim: se você não pode mudar o caminho, mude a maneira de caminhar. E é isso, já que você não consegue mudar o dependente químico, mude a você mesmo. É só o que está ao seu alcance. Mudar a você mesmo. A dificuldade de abrir mão do controle traz muitas consequências. Consequências financeiras, fisiológicas, psicológicas. A pessoa passa a sofrer um esgotamento emocional, um sofrimento psicológico visível. Os sentimentos de angústia, de medo, de ansiedade são diários.
Afeta a sua alimentação, o seu sono, a sua rotina diária e a sua saúde mental fica comprometida. Muitos familiares de dependentes químicos têm que fazer um tratamento psiquiátrico para tratar da depressão, transtorno de ansiedade, e os seus relacionamentos também são prejudicados. Não conseguem manter relacionamentos saudáveis e muitos perdem a própria identidade. E como abrir mão do controle? Né? Como eu prometi, tem algumas estratégias que você pode usar para iniciar essa mudança de comportamento. O primeiro passo é buscar o autoconhecimento, fazer terapia. Na terapia, você vai aprender a lidar com todas as questões que lhe impedem de abrir mão dessa sua necessidade de controlar. Desenvolver habilidades de se comunicar com o dependente químico e praticar o autocuidado. Né? Praticando o autocuidado é o primeiro passo para você tirar o foco do dependente químico. Aqui no canal tem um vídeo falando como tirar o foco do dependente químico. Se você ainda não assistiu, assista, que assim você vai saber como faz. Quando você está bem, você tem uma condição melhor de ajudar o dependente químico quando ele quer a ajuda. Você já sabe por onde começar. Então, eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de contribuir com o meu trabalho, deixando o seu like e compartilhando este vídeo, para levar essas informações a outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.